Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Está começando mais um Empreendacast que a gente vai documentar a teoria na prática. Eu convidei um cara aqui que veio do ITA. Olha só como eu estou numa temporada de pérolas. Bastante gente do ITA vindo aqui contar as suas histórias. Uma fornada de empreendedores, principalmente na faixa etária que tem chegado aqui. E ele tá resolvendo um problema aí para você que vai pegar o busão, né? A gente até usar o termo que eu usei muito lá na Zona Leste. Pegar o busão e depois a gente vai colocar o nome, o rebrand e uma brincadeira. Depois eu vou perguntar pra ele como chegaram nisso, porque eu achei fantástico. Já virou chiclete o nome da empresa dele. Eu vou deixar que ele conte pra vocês qual é. Mas ele resolve um problema ali que você tá na rodoviária ou que você vai pegar ali, né, o ônibus para fazer os trajetos e acabou com aquela situação de fila, de tristeza, de amargura, que eu vou te falar, quando eu rodava ali pela rodoviária do Tietê, eu tinha até coceira e desespero de precisar comprar alguma coisa ali. Sem contar que às vezes eu comprava online e me faziam imprimir. Eu lembro dessa época que me faziam imprimir depois que eu comprei tudo online, ou seja, eu já era early adopter e os caras faziam ainda eu voltar pro físico. Já dei alguns spoilers aqui do que a gente vai conversar, mas vou deixar ele falar naquela câmera ali. Quem é você? Qual é a sua empresa? E o que você resolve desse mundão aí de tanto problema que a gente tem para resolver e abraçar com carinho? Não, legal. Sou o Thiago, eu sou um dos fundadores da Buzon, antiga guichê virtual. Teve essa mudança de marca recente aí que depois a gente vai conversar também um pouco sobre isso aí. Muito bem. Engenheiro, ITA. É engenheiro de formação, né? No dia a dia eu acabei nunca exercendo engenharia. Então eu tenho uma pergunta para você. O quanto você usa do que você aprendeu na faculdade? Aí, não digo experiência em networking, tá? Pega lá as folhas de fichário, os cadernos, do que você conseguiu escrever na correria que é fazer engenharia. Mas o que você usa hoje na jornada empreendedora? Usa bastante coisa ou não? Olha, você não usa, por exemplo, o que você aprendeu de cálculo, né, as matérias que você fez, isso você não usa. Até porque eu não trabalho com engenharia, né? Uhum. Provavelmente meus amigos que estão na Embraer, em vários setores, ainda usam bastante. Mas aí tem esse detalhe. O que eu acabo usando muito, talvez, é construção de raciocínio, né, parte lógica. Então tem várias questões relacionadas à matemática, assim, que... Na parte de software ajuda. Bastante, né? Então, eu não sou de software. Nada. Eu sou bem zerado em software. É. Eu fiz alguma coisa de software, mas, cara, eu fiz Fortran. Tipo, isso que eu sei que eu sabia programar. Nada de voltar do objeto, nada, né? Uhum. Então, foi o máximo que eu fiz de programação. Então, acabei montando a empresa, aí meus sócios que tinham essa bagagem de tecnologia. Eu tô te perguntando isso porque, lógico, né? Eu me formei depois um pouco mais tardio, fiz marketing, né? Mas eu vou te dizer que eu não usei nada do que eu aprendi na faculdade. Porque empreender não tem regra, empreender não tem playbook, empreender não tem fórmula, né? É doideira, você vai lá e constrói algo. E aí eu queria começar te perguntando assim, como é que um engenheiro aeronáutico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre ITA e por que escolher engenharia aeronáutica, como é que você vai resolver um problema de quem tá ali pegando ônibus, né? Você pegou muito ônibus, São José, São Paulo, o que foi que aconteceu que te motivou a resolver um problema tão latente, né? Que recentemente, agora a jornada, né, com vocês, construindo e alguns outros, tá ficando bem legal, mas pô, eu sou de uma época aí que eu fazia Jundiaí São Paulo, que era tenso comprar passagem. Não era boa, né? Selecionar o local do ônibus, a poltrona, era algo desesperador, assim. Tinha que fazer 2 semestres de ciência da computação para entender o que os caras estavam fazendo ali. Mas conta aí, como é que você se enfiou nesse problema, cara? Nesse problema específico, a gente chegou então em 2012, eu estava na Embraer, né? E eu estava conversando com alguns amigos em relação a investimento em startup, tá? Eu era solteiro, meus amigos solteiros. Tinha um salário bom, né? E Brasil bombando, esse ecossistema de startup começando a realmente o pessoal a produzir conteúdo, produzir eventos e, né, realmente nascendo ali forte. E a gente falou, e aí, vamos fazer o quê? Vamos investir em bolsa, né?
Então, investir em bolsa já era algo que todo mundo fazia, Uhum. meus amigos todos faziam. E aí, falou, e startup, como que funciona? Mexer com um capitalzinho mais Um arriscado. pouquinho, a gente não tinha noção nenhuma de como funcionava, né? Mas é aquela ideia de, o pessoal tá fazendo, vamos fazer também. E então iniciou nisso, com isso, assim, de tentar investir em startups. Investimento anjo, coisa pequena. Não era de fato entrar dentro, skin the game, assim, Nada, não era entrar zero. e fundar. Cada um tava no seu emprego, né? Era separar um potinho daqueles que você Seus estava juntando investimentos, e colocar. E aí a gente começou a se envolver com o ecossistema. Então, começamos a ir em eventos, conhecer realmente startups que já estavam começando. Até porque se a gente queria começar a investir, a gente tinha que começar a entender um pouco da nossa tese. Então, essa ideia de ter uma tese de investimento, a gente sempre teve desde o começo. Uhum. E a tese estava muito baseada em não nichar muito, no sentido de fazer algo que realmente conseguisse atingir uma quantidade de gente muito grande. Então, isso já levava a gente a buscar um caminho do B2C, né, do consumidor, e não um caminho de software para empresas, por exemplo, né, com o caminho B2B, um caminho SaaS, aí, que também é bem promissor. A gente tinha essa ideia de, cara, a gente quer atingir muita gente. Varejo. Varejão. E em algo que realmente fosse parte da vida das pessoas também, né? E que ajudasse a experiência das pessoas. E a gente olhou vários negócios em vários setores e algumas ideias começaram a aparecer também, tá? Então essas ideias o que é? A gente deparava com uma ideia, tipo essa ideia do setor rodoviário, foi uma ideia que veio, um insight que veio de um conhecido, de um amigo nosso, que na época ele morava na Barra da Tijuca, ele tinha a noiva aqui em São José dos Campos, e aí ele tinha que ir para a rodoviária do Rio, que fica longe pra caramba da Barra, para comprar passagem para São José dos Campos. Então, ele comentou com outro... Pra depois viajar, ou seja, ele ia até lá pra comprar pra depois viajar. Depois viajar. Porque muitas vezes você tem que garantir, principalmente se você vai viajar no final de semana, então você não pode correr o risco de chegar e não ter, né? Porque eu acho que essa foi a primeira... E aí esse foi o primeiro grande valor que a venda na internet trouxe, né? Sim, sim. Mesmo com todo o perrengue de você ainda precisar fazer a troca do voucher. Mesmo meu pai querendo fazer isso ainda, né? Meu pai vai até o guichê, ele quer ter a passagem, segurar, My Precious, né? Mas depois a gente fala por que tinha tudo isso. Uhum. Mas então essa é a primeira vantagem que o mundo online trazia, né? De facilitar e... Cara, aqui em São Paulo você não vai na rodoviária comprar uma passagem. Aqui no lugar que a gente tá no sul de São Paulo. Não tem como. Você não vai. Então você paga pra alguém fazer isso por você, né? Então é um pouco que o mercado online trouxe essa facilidade. Então essa dor veio, assim, esse conhecido, esse amigo nosso comentou isso com a gente. Aí a gente falou, cara, esse negócio parece interessante. Essa dor é uma dor que existe, ela faz sentido, não é só ele. Muita gente, principalmente em grandes cidades, tem esse tipo de problema, né, para resolver. E vamos estudar o mercado. Esse estudar o mercado também é aquele... Você acha que está estudando o mercado, assim, né? Tipo, a ilusão que você está modelando, está fazendo uma coisa... Então aí a gente começou a tentar entender... E aí, já existia gente fazendo? Já existia. Mas a gente entendia que tinha não só espaço, mas que dava para fazer um produto melhor. Uhum. O mercado era grande? Era. Que tamanho que é esse mercado? A gente tá falando de quantos brasileiros indo e vindo aí? Tem algum dado esses desse? Esses números são bem difíceis, porque... Como que funciona? O mercado aéreo, por exemplo, você tem um órgão só que controla todo o setor aéreo no Brasil. Né? No mercado rodoviário, você tem a NTT, que é o órgão que controla nacionalmente, mas ela só controla a rota entre estados. E aí, cada estado, se você vai fazer, por exemplo, São José, São Paulo, aí é pela Artesp, que é um órgão do estado de São Paulo. Então, você tem 27 órgãos no Brasil, não tem informações abertas, né? Então, quantas empresas, quantas rotas tem no Brasil? Sem contar os ônibus clandestinos, que saem agora de algum lugar para outro lugar. Sem contar os clandestinos. Né? Então, já é difícil você entender o tamanho do mercado regulado. Né? Porque as informações são bem... A gente busca juntar os órgãos as informações, mas tem órgão que passa, tem órgão que não passa. Tem informação que você olha e fala... Tá errada. Não tá fazendo sentido, então tem tudo isso. Né? A gente estipula umas
400 empresas no Brasil todo, nesse mercado regulado, e tem mais outras 5.000 empresas, pelo menos, aí no mercado de fretamento. Tá? Então esse é o mercado bilionário, tamanho do mercado aéreo, mais ou menos, mas bem mais fragmentado. Então também o mercado era muito grande, que era uma das coisas da nossa tese inicial. Só que era uma ideia. Não tinha ninguém fazendo assim, uma startup nisso. E você pegava muito ônibus na época que essa dor apareceu? Assim, eu porque a Embraer é em São José, né? Em São José. Não tinha sou nascido em São José também, então minha família é de lá, mora lá e tal. Você não tinha essa necessidade de pegar interestadual? Assim. Não tinha. Eu, algumas vezes para Resende, que é onde a família dos meus pais é de lá, então, vez ou outra a gente pegava para Resende, ou alguma viagem que eu fazia, casamento de um amigo em algum canto, uma coisa. Mas eu não tinha a necessidade de viajar toda semana, por exemplo. E também você tem um lance com o avião, né? Toda chance que pudesse pegar um avião, você entrava dentro daquele pássaro de aço lá, né? Isso, tem esse lance também. Então, diante de um insight de um amigo, você começa ali, junto com os seus outros sócios, estudar esse mercado. Agora eu queria que você fizesse uma pausa aí e me contasse o seguinte, que mais que apareceu, né? A gente vai falar sobre os caminhos e as decisões que você toma que levam você a alguns fins e alguns meios. A gente vai falar sobre isso, principalmente a faculdade, as coisas que você foi escolhendo. Mas eu queria que a gente fizesse um recorte do momento que vocês estavam analisando tudo. O que apareceu na mão de vocês? Tem alguma coisa curiosa? Tem uma coisa que foi quase? Teve uma coisa que vocês jogaram de lado e hoje vale unicórnio? O que passou na mão ali? Porque deve ter sido bastante profundo a pesquisa de vocês, profunda. Então, aí é questão de percepção. Era profundo para a época que a gente estava, daquilo que a gente tinha noção. Assim. Mas quando eu olho hoje, não era muito profundo, assim. Porque a gente não tinha... Dentro do que tinha era profundo. E a gente não tinha muito conhecimento também. Estava bem iniciante no mercado de startups, né? Então a gente não tinha muita noção também do que avaliar. Que hoje os fundos fazem muito bem feito, né? Então, quando você vai fazer isso na pessoa física, é muito difícil você avaliar se o negócio é muito bom, se o mercado é muito bom, é bem complicado, né? Mas a gente chegou a avaliar algumas empresas, assim, que, por exemplo, nesse negócio dos eventos, né? A gente chegou a... Cara, a gente chegou a participar de banca de avaliação de startup sem ter tido startup, entendeu? Tipo, essas coisas que acontecem na vida. Eu lembro que em um desses eventos tinha, acho que eu passei direto, que depois até consegui investimento. Eu acho que foi bem depois. Então, teve umas startups, assim, umas ideias que saíram do papel e aconteceram, entendeu? Mas é muito disso, é muito de dar cara e sair fazendo, tipo, bem isso, cara. Mas vocês pegaram esse assunto e aprofundaram, mas outros amigos foram dando outras dores aí. E que pintou mais ali? Não, a gente foi muito nesse trabalho de sondar o mercado mesmo, em eventos. A gente não foi pegando muito essas dores de amigos, não. Foi mais pegando... Essa veio porque era um amigo mais perto, assim. Mas a gente realmente buscou ver o que tinha no ecossistema de startups, quais startups estavam começando. E nos eventos, na época, a gente tinha muito essa visibilidade. Hoje eu não sei como está mais isso, porque eu praticamente não participo de evento. Assim, eu quase não participo. Mas eu acredito que esteja até mais forte, assim, né? O pessoal se mostrando, né? Mostrando o que está fazendo, o que está começando. Sim. Então é fácil de você saber, pelo menos um pouco, né? Do que o pessoal tá fazendo, né? Do que está aquecido ou não. Do que está aquecido e tal. Em 2012 era mais difícil, bem 2012 rolou muito copycat também, né? A galera olhava o que estava nos Estados Unidos e reproduzia Peixe Urbano e tantos outros, né? Tinha Rocket Internet lá, que era só fazia isso, né? Então era bem isso, tinha bastante disso aí. Então foi muito da gente dar cara mesmo para olhar o mercado, participar do que estava acontecendo e conhecendo as startups nisso daí. Acabou que nesse filtro que a gente foi fazendo durante 2012, segundo semestre de 2012, a gente essa ideia do setor rodoviário já tinha mordido a gente, assim, então a gente já estava envolvidaço. A gente estava muito enviesado para ela, mas não tinha ninguém para tocar, porque era uma ideia. E aí na época eu estava na Embraer, só que aí também tem o timing das coisas, né? Eu tinha... Como a gente estava falando de investimento em startup, né? Como eu estava pensando em investimento em startup,
eu tinha, por exemplo, comprado uma casa para investimento numa cidade vizinha, e aí eu estava já no processo de vender a casa. Então já estava praticamente finalizando a venda. Então por quê? Porque se eu fosse investir em startup, eu ia precisar de alguma liquidez para poder investir. E aí quando a ideia surgiu, eu comecei a pensar, cara, eu tô pensando também em dar uma mudada na carreira, tal. Talvez assumir esse projeto seja um caminho, né? Começou a dar uma... Circo-tico, como diz minha mãe. Aquele pensamentozinho de fundo, assim, né? E realmente o timing foi bom porque eu ficar por um bom tempo sem receber um salário. Renda dentro das economias que você fez. Isso. Então eu tinha fiz umas projeções lá e eu conseguia reduzir também o meu gasto, né? Isso é importante para o empreendedor ouvir também, reduzir o gasto, porque se tem uma coisa que vence sempre é os boletos. Esses são campeões, sim. Então eles continuam chegando. E o tempo é teu inimigo, né? Então o tempo ele tá contra você no sentido de que nesse começo você realmente vai gastar dinheiro, vai investir. Então, e aí algumas coisas eu não, né? Eu previa, consigo ficar tipo 2 anos com um budget baixo, passar 2 anos sem precisar de um salário. Mas eu não tinha posto na minha conta que no modo como a gente construiu a participação societária da empresa, a gente tinha que meio que compor o capital, a grana do mês para pagar as contas do mês. E como eu tinha uma participação maior, eu tinha que compor com o meu tempo e ainda mais uma grana. Entendi. Então eu tive que... Essa linha não foi no seu Excel. Essa linha não estava nos meus planos pessoais. Assim. Então eu tive que, para manter a minha participação maior, eu fui também pondo grana além do meu tempo, que a gente precificou tudo isso para fazer algo bem feito. Então, e até isso a gente não tinha muita noção. Na nossa startup, o valuation dela foi 0 de início. A gente não vendeu PPT por milhões, como hoje é possível, né? Não vou dizer... E é isso, assim, hoje você consegue, é muito bom, porque te tira essa pressão de você precisar programar o teu próprio caixa, né, pessoal por mais tempo, né? Se você consegue já levantar uma grana de investidor, você pode ter um salário... Mas você investe suor, né? Então isso é uma pressão a menos que você tem. Então eu tinha essa pressão também de quando que a empresa vai break-even. Então essa era acho que o primeiro grande alvo nosso, era break-even a empresa, porque eu tinha que pôr capital todo mês. Os outros sócios também, tudo. Então foi interessante, foi bem importante pra gente. E aí vocês continuam nessa tese, entende, fez a divisão, vou aprofundar. Você pede as contas na Embraer? Como que é a parada? Cara, eu pedi as contas. Foi interessante porque eu pedi as contas em setembro, outubro de 2012. Mas e aí tem a questão de empresa, como a empresa funciona, né? Aí tem questão de budget, de área, tudo. Aí eu acordei com o meu gestor de ele me desligar em janeiro de 2013. Então eu fiquei uns 3, 4 meses, assim, nessa fase, assim, que eu já estava praticamente 100% do meu tempo envolvido no projeto. Jantando 2 vezes. E ainda estão na empresa, né? Fazendo handover lá na Embraer. Então essa transição para mim foi muito tranquila, porque eu não parei de trabalhar em momento nenhum. Eu só mudei o mood e a dinâmica, né? E chegou janeiro, a gente já estava bem... no gás, assim, fazer muita coisa, porque tinha que montar a plataforma, né? Pelo menos o MVP da plataforma, assim, que você olha, eu fico, cara, não acredito que a gente conseguia vender passagem com essa estrutura, né? Mas começou bem MVP mesmo. Você se torna o único sócio 100%, restante investidores. E você virou o dono do produto ali. E aí você convidou eu era o cara de produto. Um desenvolvedor. Como é que foi esse começo, assim, para falar as primeiras linhas de código? E eu queria que você dividisse um pouquinho de como foi esse MVP, mesmo que na palafita, mas que fez as primeiras vendas aí. O MVP era quase como se fosse um blogzinho, assim, sabe? Uma páginazinha com uma caixinha de busca que aí você entrava na parte de listagem de passagens e a compra. Mas era bem simples. Guichêvirtual.com.br era na época. Caramba. Exatamente isso. E só essa página, não tinha muito mais coisa. Aí depois começa a pôr o contato,
Aí começa vindo as outras páginas. Quem somos, depois que a gente escreve quem somos, né? Primeiro alguém compra, depois descobre quem é a gente. Aí tinha uns widgets bizarros de Facebook na época, não sei se você lembra, que mostrava quem que tava seguindo. Tinha sim, Facebook. Sim. Tinha vários bloquinhos widgets, né? Então a gente punha lá na web, trazia um pouco na homepage, assim. Hoje você nem põe, né? Hoje nem existe mais isso. Você poder dizer também que as pessoas conhecem, que existe rede social, que existe alguém validando que aquilo existe, né? Esse era um ponto, assim, você queria mostrar que tinha muita gente que já curtia você, que te conhecia. Pro business é importante, até porque quando a gente ia quando a gente ia em busca na internet, tinha muita gente ainda perguntando ou buscando se passagem na internet era seguro, compra na internet era seguro, né? Compra de passagem era seguro. Parece tão próximo 2012, mas faz ainda um tem bom tempo, isso, mas é bem menos, né? Então, mas na época era bastante, assim, tinha muita essa dúvida, né? Mas aí vocês convidam um desenvolvedor? Porque você já falou que você não é o cara do software. Então... Aí a gente tinha uma PJ que era a nossa sócia. Legal. Era uma fábrica de software, né? E aí tinha uma pessoa muito boa, eles tinham um dev sênior muito bom lá dentro, e que também é do ITA, computação. E aí a gente chama ele para ser CTO da empresa, também com participação, tudo. Então, de início era eu full time, o CTO a gente comprava a hora dele. E aí também um dos desafios ele tá começando com poucas horas, e como a empresa vai fazendo para comprando cada vez mais horas dele, né? Então acho que esse foi um ponto importante pra gente. A gente demorou um ano, assim, para começar a conseguir comprar a hora inteira. Entendi, para ele ficar full de fato. E ficar full de fato. Acho que, não, ele já estava full de fato, mas ele estava compondo capital com a gente naquilo que eu estava comentando contigo, que todos os sócios que tinham participação tinham que pagar as despesas, né? Então, ele pagava parte do salário dele com as horas. Só depois de um tempo, 1 ano e 15 meses, que a gente conseguiu fazer com que ele deixássemos de pagar as nossas... a empresa break-even, e aí a gente meio que zerou, assim, a gente deixou de pôr dinheiro na empresa. Legal. Né? E aí disso pra cima foi começar a compor um salário básico. Hoje ele é CTO? Continua CTO? Como ele chama? É Rodrigo. Aí eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente entende aí, construir um software, né? Vocês começaram já com o aplicativo? Não, começamos com uma página, um blog. Olha aí a simplicidade, né? Que você que é apaixonado aí por solução, olha os perigos de ser apaixonado por solução. Né? Os caras começaram com um blog. E uma telinha, e começaram a validar isso na internet, né? Deve ter colocado alguns anúncios, algumas coisas para entender quem ia viajar, o que precisava. Tinha várias técnicas na época. O Mark também deixava entregar bastante o Facebook, né? Deixava entregar bastante depois o Instagram. Dava para você ter uns volumes e testar com um pouco menos de dinheiro. Hoje, se você quiser testar alguma coisinha, tem que colocar alguns dólares, porque a entrega ficou completamente direcionada ao quanto você põe de dinheiro para entregar as coisas. Mas eu queria fazer um recorte aí o seguinte. Esse sócio, né, o Rodrigo, começa a desenvolver part-time, a dar um pouco de grana, e vocês estabelecem em quanto tempo aconteceu a primeira venda de alguém que vocês não têm a mínima ideia de onde veio. Esse é um ponto legal de contar. Então a gente começou a desenvolver a plataforma ainda em 2012, segundo semestre de 2012, né? Dia 27 de janeiro de 2013, que é a nossa data, que a gente chama de data do início da empresa. Então a gente comemora 27 de janeiro, que é o dia da venda da primeira passagem. Que legal. Porque antes disso, pelo menos na minha concepção, antes disso, a gente até tinha um CNPJ que foi aberto, tipo, algumas semanas antes. Para compor societariamente, né? Só pra dizer que existe poder, né? E é um contrato, é um casamento. Tem que acontecer, tem que celebrar ali em alguma coisa, né? Mas o business mesmo, ele começa quando você começa a ter os primeiros compromissos. É isso aí. Então, o primeiro compromisso que a gente teve era, se eu tô vendendo uma passagem, tem um consumidor na ponta que vai ter que viajar, a empresa de ônibus vai ter que receber esse dinheiro, né? Então tudo tem que acontecer. O pagamento tem que acontecer, a reserva da passagem. Então o cara vai entrar no ônibus, tem que estar o local dele bonitinho, não pode ter overbook. Né? Então a gente marca essa como a data de início da empresa, porque é ali que a gente começou a deixar de ser menino e virar adulto, né? No sentido de começar a ter os compromissos, né?
Isso para uma startup também é importante. Muitas vezes você começa o teu projeto, e o teu projeto ele tá naquela fase que é muito fácil de você desistir dele, né? Sim. Então, entrar numa fase em que você já começa a ter os primeiros compromissos é importante. Acho que muito por causa disso. É o famoso água bate na bunda, né? Se você tá... ter... Chegou a hora. Pensou, agora é hora de ir pra cima, então, né? Então, a gente foi muito rápido nessa de pôr um produto mínimo Com um nome muito bom, hein? Aqui entre nós, na época, né? Eu tô fazendo um recorte de 2013. Guichê Virtual é um nome muito bom. Mas não era o nome... Era longe de ser os primeiros nomes que a gente tinha... Pensado assim, né? Porque é um nome mais difícil de você, é muito longo. Na época ainda tinha muito isso, né? Era um nome muito longo, um domínio muito extenso. Mas o Google gostava disso, né? O Google gostava dessa composição nome, relação do setor, né? Ele associava, antes de algumas atualizações depois do Google, né? Hoje o domínio não vale nada, tá, gente? Só pra vocês entenderem, hein? Lógico, se tiver um domínio portabilidade.com.br, que foi um dos mais famosos, que o cara vendeu por uma grana, era um domínio muito bom na época que começou a rolar a portabilidade dos celulares. Mas assim, hoje, pro Google, pro negócio, o domínio é um pedacinho do seu negócio, não vale mais nada. Mas há 10 anos atrás valia. Era forte. Valia bastante, né? Pra indexação do momento, etc. Se você tivesse um domínio que tivesse tudo a ver com aquilo que você faz mesmo. Isso. Fizesse um bom conteúdo, né? Bom SEO, essas coisas, você saía na frente. E o seu nome resolve. Né? Guichê é uma palavra muito usada em rodoviária e virtual, então você já resolvia a dor com o nome. Mas guichê é uma palavra que é muito usada, mas existe muita gente que não sabe escrever direito, entendeu? Então tem esse detalhe de... Vocês reservaram com X também? Não. Porque devia ter bastante gente que escrevia com X e caía de alguma forma. Então tinha esses detalhes assim que você não pensa, né? Que eu tava comentando contigo que o momento dessa criação da marca foi muito orgânico e muito nosso, assim. A gente não tinha condições de contratar agência de marca. Então a marca foi criada com aquilo que a gente Intuição tinha. De vocês. Muito baseado no domínio. Então, encontramos um domínio, um termo que estava disponível na internet, no registro BR. Isso me lembra várias coisas, assim, acho que eu já, sei lá, você deve ter algumas ideias na gaveta, eu tenho milhões também, mas sempre partia do registro.br. Eu já dei tanto dinheiro pro registro.br, eu acho que eu vou levar um... no começo a gente começava a registrar vários, assim, vamos fazer um hot site para isso aqui e tal. Aí depois você abandonava o projeto e ficava com um domínio lá parado. E ainda o Google ainda te penalizava, pedia, você não pode, você tem esse domínio, você tem que fazer alguma coisa com ele, porque a gente já era uma página que a gente já tinha construído e que se você deixasse largada também, o Google te penalizava. Então depois você foi aprendendo que não valia a pena muito essas estratégias meio exóticas, assim, ó. Foca no teu site, fazer crescer. Então isso que a gente fez. E aí o cara acessava guichevirtual.com.br, caía numa listinha que você selecionava o D, o para, dava um next e acontecia o quê? Paga aqui, ponto. Isso. Basicamente. Bem básico, bem rápido. Gateway de pagamento próprio ou vocês usaram alguma coisa que tinha na época? Um PayPal da vida? Cara, a gente chegou a usar Mercado Pago em conta pessoal. Quem nunca? E aí, até o momento em que a gente começou a vender um pouquinho mais, e aí quando a gente foi resgatar o dinheiro do Mercado Pago, tinha uns limites lá. Aí eu falei, cara, eu tenho que pagar a empresa de ônibus, tô cheio de limite, então tá travado no limite. Tenho dinheiro, mas as portas me trancam. E aí a gente foi pra um caminho, sabe, meio que um trauma, assim, falou assim, cara, não vou usar agregador. Então a gente foi pra um caminho de ter gateway, contratar antifraude, fazer tudo por conta, assim, a gente fazer as integrações e tudo mais. E aí o percentual também de FII que fica com as bandeiras e com tudo cai um pouquinho, né? Depois de muito tempo. Porque você paga muito caro quando você está no começo. Você precisa ter volume para poder baixar. Porque no começo é uma padaria, no final das contas, né? Seu volume é pequeno, né? Então, realmente, taxa de cartão de crédito super alta. E pra gente é um custo, pelo menos no nosso business, é um custo absurdo, porque eu tô pagando a taxa de cartão sobre o valor da passagem. Só que a minha receita é um pedacinho do valor da passagem. Então, 2%, 3% de cartão é coisa pra caramba, porque você tá em cima da passagem. É verdade, até legal pra galera entender que como você recebe a primeira moeda, né, e fica com o dinheiro depois repassa, tudo que é diante do valor total da construção. A minha receita é só a taxa de serviço, né, então
o cartão de crédito é muito grande, o percentual de cartão fica bem... Então, eu acho que é o nosso principal custo até hoje, um dos principais custos até hoje. E lógico, também o fato de você ter essas negociações, tem antecipações de recebíveis, tem várias outras coisas que essas essa é outra história para contar, né, o negócio dos day ones lá, né, então, no comecinho a gente trabalhava muito para crescer o volume, mas era muito ineficiente, era tudo muito caro, né, as taxas eram muito altas. Para você ter uma ideia, 2013, 2014, eu não lembro quanto foi isso, a gente fazia antecipação de recebíveis no Itaú, no banco, e aí a taxa estava 1,80, que já era alto. Era a época da Dilma, não sei se você lembra, a época que a Dilma estava baixando taxa de juros, chegou acho que no mínimo de 7%, depois deu tudo errado e teve que subir. Então estava 7% a taxa de juros do Brasil, e a gente pagava 1,80 para o Itaú. A Dilma começou a subir a taxa e foi para 8%. Quando foi 8%, bateu 8%, eu recebo uma ligação da gerente, um comunicado da gerente dizendo que o Itaú ia subir a taxa de antecipação. Foi para quanto? 3,2%. Você vê, o negócio foi tão marcante que quase 8 anos depois eu lembro. 3,2%. Eu falei, como assim? O juro saiu de 7 para 8, vocês estão me aumentando em 80% a antecipação de recebíveis? Ah, mas é do banco e tal. Aí eu fiz uma engenharia gigante lá para conseguir resolver isso. O que a gente fez? Tirando toda a necessidade de vender passagem, de colocar software funcionando, dinheiro entrando, vamos correr atrás agora de arrumar a caixa. A gente estava crescendo e dando dinheiro trabalhando para os outros, trabalhando para o banco, trabalhando para o cartão de crédito, né? Porque era tudo taxas muito altas, né? Então essa é uma grande dor que a gente tinha que resolver, deixar o business mais eficiente, né? A gente não tinha investimento, não tinha nada, era dinheiro nosso. Bootstrap total. Né? Os primeiros 3 anos bootstrap. E aí essa foi uma das primeiras grandes ganhos de eficiência que nós tivemos. Mas qual foi a engenharia que você fez por trás para escapar desses 3,2? Peguei empréstimo, pus um dinheiro meu, lembra que eu falei que você que tinha um dinheiro, né? Que eu pus um pedaço desse dinheiro, o meu outro sócio pôs, um conhecido nosso em comum pôs também, eu juntei os 200 mil lá que precisava. E tirou 1,8 para vocês. Porque nem tiramos nada, assim. Na verdade, eu e o sócio, a gente nem pôs juro, a gente só deu juro para essa terceira pessoa que pôs dinheiro, né? Não lembro se foi, acho que nem foi 1,8, porque o juro estava 7. Então a gente fez alguma coisa, 1,5, acho. Que legal. Mas por causa da ajuda dele, porque o cara é uma pessoa física também, ajudando, né? Sim. Juntamos mais ou menos uns 200 mil pra gente conseguir quitar o que a gente tinha de antecipação travado no banco, porque aí eu conseguia, beleza, eu ficava com uma janela super curta, assim, de até a próxima antecipação que ia precisar, porque como eu tô vendendo a passagem, eu recebo no cartão de crédito, demoro para receber, e tenho que pagar a empresa numa janela menor. Então eu sempre tive que fazer essa dinâmica. Sim. Então eu tinha que resolver o problema até a próxima antecipação, porque eu tinha que pagar de novo a empresa, né? Senão, de novo, ficava travado. Aí eu cheguei na Cielo, consegui ver com a Cielo de fazer antecipação de recebíveis com a Cielo. Eles começaram a praticar as maquininhas. Eles começaram a fazer isso lá atrás. Só que eles começaram na máquina física. E a gente business totalmente online. Quando a gente estava negociando com eles, esse assunto não surgiu na mesa. Não, a gente quer fazer antecipação? Não, pode fazer, tal, vamos fazer. Chegou uma semana antes, faltava uma semana para antecipar. A Cielo, mas seu business é online. Eu falei, não, a gente não faz para business online. Eu falei, como assim? Eu falei, cara, ferrou. Aí eu falei, Cielo, não, cara, você tá doido? Tá tudo programado e tal. Aí eles mandaram para um comitê interno, e aí passou. Passou com uns 2, 3 dias, assim. Nossa Senhora da Transformação entrou naquela mesa e disse assim, gente, vão acabar os cartões e as físicas. As pessoas agora estão vendendo para o mundo. Um gringo está comprando agora no canal dele, no aplicativo deles. Foi assim, foi meio tenso, assim, porque pra gente, né, naquela época, movimentar 200 mil já era... Que bom que eles toparam, né? E no final deu certo. Deu certo. E aí a gente saiu de 3,2 para 1. Que legal. Antecipação de recebível. Baita grana, dependendo do volume. E aí, cara, começou... Aí eu comecei a entender que isso era bem importante para a empresa, esses ganhos de eficiência, assim, né? Claro, a expansão de venda é super importante, é o driver principal, mas se o business rodar muito ineficiente, você vai precisar de grana dos outros, né? Não tem jeito.
Só roda na eficiência se você tiver grana Pra em dar abundância. burn, é. Senão, você não consegue. E aí, esses ganhos de eficiência foram bem importantes pra gente ao longo do tempo. Cara, obrigado por você dividir isso, né? Assim, pô, você abriu a cozinha do negócio e o empreendedor entender, né, cara? A gente acha também, não sei, tem tanta startup recebendo grana pra queimar na ineficiência e depois descobrir a eficiência da coisa e tal. Mas você tá falando de um negócio muito bootstrapping, dinheiro de uma casa, ou seja, de um bem ali que você pôde dar um salto dentro do que você construiu na Embraer, com outros sócios, com uma pessoa terceira que topou comprar o sonho a 1,5, tudo bem que tava ganhando, mas também ela podia estar fazendo perder, mais quentinho, né, com garantias que esse mesmo banco que te espremeu daria para ela e etc. Olha só a manobra aqui, a gente ficou alguns minutos, né, dentro de uma situação que ele respirou puramente o arcabouço que estava por trás da construção do negócio dele, né? Enquanto isso, o mesmo cara que tá mexendo em produto, em construção, Rodrigão lá codando, né? Que nem maluco para as novas features e tudo que a galera tava pedindo. Agora eu queria entrar um pouquinho nesse dia 27/1/2013. Tá, legal. O dia da primeira passagem vendida. Você lembra o nome do comprador? Cara, eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas é uma pessoa que a gente não conhecia. Tá. Na verdade, um amigo do meu tentou comprar alguns dias antes. Ele até me avisou, vou comprar. Aham. Falei, pô, legal. Mas eu falei assim, cara, não compra só pra comprar. Assim, você tá precisando compra mesmo? se realmente precisa. Não, tô precisando. Aí tentou comprar, deu um bugzinho, alguma coisa no pagamento. Te aí, deu o print, mandou, né? Não deu. Foi esse a gente não consegue resolver agora. A gente vai ter que se... Eu te aviso quando tiver funcionando. Agora vamos lá, 27/1/2013, site no ar, blog funcionando, né? O blog não, né? Ali a tela, landing page, todos os motores ligados, todo mundo, né, naquela loucura, dinheiro saiu pra caramba, não entrou nada, ou seja, caixa zerado. Até ali, vocês só botaram grana e ia entrar os primeiros reais do negócio. Eu queria que você fizesse um recorte pra mim de como foi o momento, onde você tava, onde vocês estavam, quando caiu a confirmação e como vocês ficaram sabendo? Mandavam um e-mail pra todo mundo? O que era? Então, a passagem foi comprada fora do horário de expediente, assim. Porque você tá no ar, mas aí as pessoas têm que comprar, né? É isso aí. Tem que esperar comprar, né? Então, a gente começou a ver algumas consultas, né? A gente já fazia o Analytics já mostrava ali que tinha vida, que tinha demanda, né? Já tinha alguns e-mails meio que... capturados, né? A pessoa tinha que pôr e-mail, em algum momento na página ela tinha que pôr e-mail para começar a fazer o cadastro dela. Então a gente já tinha visto que algumas pessoas já tinham ido para a página de checkout. Mas... nada de botar o dinheiro. Mais drop, né? Saíram mas muito nicho de consulta também, né? Porque a gente também tem esse... concorrente ali no meio. Mas acaba tendo muito esse valor também da consulta, né? De você entregar para a pessoa uma informação que vai ser útil para ela se programar também, né? Uhum. Até que o momento é verdade, né? Você também serve como uma fonte de planejamento da pessoa, antes dela tomar uma decisão. Isso é bem importante, né? Muito. E... Então aconteceu, a gente não estava olhando ali, né? Aconteceu e aí um avisou pro outro, rolou aqui. Cartão de crédito, lógico. Cartão de crédito. Na época a gente só recebia por cartão de crédito. Que também já era um problema, né? Porque na época o boleto era muito forte e tal. Cartão já era muito difundido no Brasil, 2012, 2013 o boleto tava... né? Era você fazer um gateway para conseguir receber direto o boleto no seu banco era uma feature bem importante na época. A feature boleto essa acho que é a feature que... Não lembro qual que era o número dela, porque aí, né, nos scrums lá, ela era um número muito baixo, assim, nos desenvolvimentos. Tipo, é a feature número 30, assim, nossa lista de desenvolvimento. Até hoje ela não foi implementada. Não foi implementada. Que bom, porque o Pix atropelou ela, né? Destruiu. Foi pra frente, pra trás, destruiu. Que bom que tá acabando. A gente foi a primeira plataforma de venda online de passagem com Pix. Isso... Desde o começo a gente viu uma crescente muito grande. Não, o Pix é incrível, cara. Eu queria muito apertar a mão de quem desburocratizou, porque a gente sabe que o assunto Pix fica um tempão antes de sair pra gente. Alguém teve que dar uma canetada lá, não sei se um cara ou uma mina, mas eu queria muito apertar a mão de quem falou, vamos colocar que isso aí vai mudar e vai tirar, né, da mão dos grandes, vai deixar pra todo mundo, né? O Pix pulverizada bem boa, assim, Claro, nasceram-se outros problemas, né? A gente tem aí golpe do Pix, tantas outras coisas, mas acho que nesse país que a gente vive,
é tudo no modo hard, né? Sai uma inovação, né? E o bandido também é inovador, viu, gente? Não pode é um dos matar, maiores. Não dá pra você matar a inovação por causa por exemplo, desse problema de fraude. Sim. Nada. Até porque no cash você tem esse problema. Né? No cartão você tem esse problema já. Não, sempre teve, né? Lembra da porta giratória do banco? Você lembra disso? A gente viveu épocas de sensações horríveis em frente de banco. Hoje não tem mais nada lá, porque não tem cédula, gente. Não precisa de uma porta giratória, porque não corre mais dinheiro em lugar nenhum. Ninguém mais tem dinheiro. Eu estou sem dinheiro na carteira acho que faz uns 4 meses. Eu peguei dinheiro com a minha esposa pra vir pra cá. Eu falei, será que eu vou precisar de dinheiro em algum momento? Assim, né? Porque eu vim de São José pra cá, né? Falei, não. Vou levar um negocinho. Eu preciso, tenho lá o sem parar da vida. Tem Pix, mas deixa eu pegar umas notas. Um cafezinho aqui, talvez no caminho. Mas só pra. Mas é isso. Mas tirando isso, do momento que a gente tá, e olha só a inovação, nunca feature de boleto foi feita. Isso é muito legal da gente falar, gente, como as coisas vão morrendo diante do business. Porque assim, ele tá falando de um 2012, de um 2013, que comprar online era um cagaço. E o boleto era a sensação... Era a sensação de segurança, porque a pessoa emitia um boleto, via um sacador, via alguns dados e falava assim, eu vou pagar porque se der um problema, esse cara sumir, eu vou atrás do que está escrito nesse papel. E vocês nascem com cartão de crédito puro, ou seja, já era uma disrupção ali, né? Mesmo que um ano próximo aqui da gente, vai fazer uma década já, né? Já era uma disrupção em alguém topar colocar cartão de crédito. Já era. Era uma parada bem assim... Mas o boleto pra gente tinha outros problemas, né? Porque... Se quiser viajar de hoje pra amanhã, o boleto é 2 dias, né? Já então, e aí, esse era a grande dificuldade, a compensação, entendeu? Então, até porque o consumidor, para passagem rodoviária, pelo menos, talvez a gente tenha mal acostumado o consumidor, mas acho que não, foi natural. Ele não é igual você comprar um livro lá que o seu pedido está em análise, né? Muitas vezes aquele seu pedido está em análise, não é que ele está em análise, é porque não tem no estoque ainda, ele só vai dizer quando chegar no estoque que teu pedido... Tem vários detalhes ali que camuflam, né? E o setor teve que se adaptar para isso. E o livro você tem uma relação de espera e de carinho diferente dependendo da viagem. Se você for ver sua namorada, sua esposa, seus filhos, você quer logo saber se tá tudo certo. O pessoal não tem o costume de se programar para uma viagem rodoviária. Até hoje, assim, as compras ainda são bem mais, com uma incidência muito baixa em relação à aérea, né? Então, é isso, cara. Passagem você comprou para amanhã, você não... E aí, como que eu vou te entregar a passagem se eu ainda não tenho a confirmação do pagamento? Então, depois veio o boleto com compensação no mesmo dia, até em algumas horas, mas isso é muito recente. Então foi isso, veio... Que bom que já morreu também, feature que nasceu pra morrer. Veio alguns poucos anos antes do Pix, né? Agora, por curiosidade, fazer um recorte aqui, o quanto o Pix representa das compras de vocês? Se você puder abrir esse dado, tá? Mas qual o percentual de pessoas que estão pagando no Pix? Por exemplo, o meu comportamento no iFood, no Rappi, é tudo no Pix. Porque eu já venho numa tocada de mudar o meu comportamento com o cartão de crédito. Aí é uma coisa muito minha. Mas assim, eu uso tudo para Pix agora, inclusive no Mercado Livre. Eu já pago o Pix, que já compensa, eu já sei que amanhã chega. Acho que é mais de 1/3 do pagamento. 1/3 do pagamento já é Pix, cara. Mais de 1/3. Que loucura. E pensando em taxas e vantagens para vocês, isso é maravilhoso, né? Porque o Pix, ele vem mais leve para conta de vocês, com relação a taxas. Leve, hoje pra gente sim, mas é porque... a gente já percorreu esse caminho das taxas, né? Então, mas mesmo se você fizer a chamada direto lá no Banco Central, você ainda paga a taxa por receber em Pix na sua conta? Na verdade, eu não posso fazer uma chamada direto no Banco Central, né? Para fazer isso, eu preciso ser uma instituição de pagamento, uma outra coisa. Então, alguém fica com um tequinho ainda do seu Pix. Sim, e aí você tem... esqueci os termos lá, mas você tem os participantes diretos no arranjo, né? Os adquirentes, que normalmente são grandes bancos, bancos, assim, e tem os participantes indiretos, que são fintechs, normalmente, que usam uma infra de... Tipo, a fintech não se conecta direto ao Banco Central. Ela usa um banco, né? O banco que conecta, é isso. Então aí você já tem taxa sobre taxa, né? Todo mundo leva um tequinho ali em cada requisição. Então assim, eu não sei hoje
como está para uma pessoa que está começando a fazer o business. Entendeu? Tá. O cara está começando... Porque assim, eu acredito que não seja muito diferente do que foi no passado, quando eu estava com o cartão. O cara está começando a fazer o business e não consegue taxas boas de nada. Nem de Pix. Cocô do cavalo do bandido, como diz porque minha lá mãe. o cara vai pedir volumetria para você vai dizer, tô começando, tô volumetria super baixo, o Pix teu vai estar custando... Mas lógico, mais atraente que o cartão de crédito, com certeza. Talvez sim, talvez não. Não consigo te dizer, Tá cara. bom, beleza. Vai muito do parceiro que você conseguir. Sim. Então você tem que fazer esse trabalho de sondar Negociar. o mercado. O bom é que é isso que comentou. Hoje tem várias empresas Sim, ofertando, sim. né? E legal também você trazer isso, porque assim, na minha cabeça, até dia 5 de maio de 2022, eu achava que o fato de você receber no Pix, o dinheiro vinha limpinho pra sua conta, negativo. Não dá pra vir limpinho, só se for de pessoa física pra pessoa física, né? Isso. E pessoa física você não tem taxa nenhuma, né? Mas empresa tem que pagar taxa e a taxa pode ser alta. Entendi. Boa. Tá. Tirado isso e trazido essa inovação de vocês, de ser a primeira plataforma em receber Pix, essa primeira venda aconteceu, essa celebração entre os sócios, o que parte dessa primeira venda pra frente? O que começa a acontecer? Eu queria que você me contasse, assim, lógico, né? Teve aquele momento de uhul, né? Alguém topou. E o que vocês fizeram com essa primeira venda? Qual era o destino? Vocês foram lá ligar pro cara porque ele comprou? O que aconteceu pós primeira venda, dia 27 de janeiro de 2013? Eu não consigo... Eu acho que a gente não entrou em contato. Uhum. Isso eu não tenho mais... Já faz uma década, vai fazer uma década. Mais, né? Mas aí começou a você ter que estruturar mesmo, né? Porque, ok, agora você tá vendendo. E abriu a porteira, começou a aparecer... Aí começa, assim, aí você começa a ter seus primeiros alvos, né? O primeiro alvo nosso, assim, a primeira coisa foi, cara, foi a primeira vez que a gente vendeu em um dia 40 passagens. Que legal. 40, né? Que mais ou menos é um ônibus, né? Então, tipo, eu vendi um ônibus no dia. Então, primeiro número, aí você vai pôr nos teus macros, assim, né? Que legal. Então, poxa, vendemos um ônibus hoje, assim. Se fosse todo mundo pro mesmo lugar... Era um ônibus, né? Fechamos um ônibus, né? E aí você vai tendo que estruturar o business, porque aí você começa a ter suporte, o pessoal começa a te ligar. Cancelar. Então você começa todo o operacional do business acontecer e você começa a se preocupar com várias frentes, porque na tua ideia original, você sabia que existia, talvez, mas você não estava preparado. Meio que acorda aí. Agora o negócio... fazer. Então, cara, eu já respondi muito e-mail na empresa de consumidor. Eu já atendi telefone de consumidor, então já fiz. E como eu era o cara que não codava, então eu fazia de tudo. Do ar-condicionado ao e-mail, né? Pro cliente. O que precisar, estamos fazendo como empreendedor. Ritmo bem frenético, assim, bem doido. Eu dormia 2, 3 da manhã pra acordar 7, assim, por anos. Caramba. E lógico, hoje quem que é o head de operação de vocês? Hoje a gente tem um head de operações, chama Marco, fica em Uberlândia. A vida dele é muito mais legal do que foi no começo. A vida dele é bem mais legal do que a minha no começo, com certeza. Ele não vai, eu ia dizer que não, mas eu tô imaginando porque assim, são problemas que começam a chegar, até porque vocês estavam ali construindo um software. Lógico, aqui a gente está desenhando um business de escalabilidade imensa, exponencialidade, né? Depois que passou essa arrebentação, a Buzon tem possibilidade de atender o Brasil inteiro. Se todo mundo começar a comprar passagem agora e perguntar lá pro Rodrigão... todos os estados. Perguntar lá pro Rodrigão, você estica o server lá, a nuvem, né? E aguenta. O aplicativo aguenta, a operação aguenta. Né? Tenho certeza que o Rodrigo tá construindo um arcabouço lá bem bacana com relação à elasticidade desse negócio. Só que no começo ali vocês não estavam prontos para isso. Eu duvido que estava escrito em algum lugar que vocês tinham que ver qual era o modelo de cancelamento de uma passagem. Então, como ia fazer o reembolso, devolver o cartão do cara e etc. Primeiro fraudador, né? Você nunca esquece, né? O primeiro fraudador, isso é legal. Né? Quanto tempo levou para ter a primeira fraude? Só pra gente ver aqui quanto o Brasil é difícil. No primeiro ano já. No primeiro ano já teve a primeira fraude. Eu não lembro exatamente o mês, mas eu lembro do caso, porque foi um caso que a gente começou a ver um comprador recorrente. Aí eu falei, cara, legal, agora tá comprando recorrente. Tem gente comprando recorrente. Esse cara tava comprando com uma certa frequência. Aí a gente começou, a gente até mandou pesquisa pra galera, mandou uma pesquisa, o cara até respondeu a pesquisa, assim, aí daqui a pouco chega o chargeback no cartão, assim, por uns 5 mil reais, assim, de 20 passagens que o cara tinha comprado. Aí você começa, aí, de novo,
Aí você começa mais uma complexidade no business que você tem que se preocupar. Para tudo, levanta ver o os que é isso, sócios. como funciona, né? Aí você vê que... E aí você é business online, o adquirente, ela fala assim, o problema é teu. Te vira. No teu contrato ela tá dizendo que você que quis vender na internet, cara, você é teu. Né? Quem mandou vender na internet? O chargeback, de fato, é este dinheiro aqui eu não vou repassar para você. Chargeback é, de fato, o dinheiro que eu te passei, eu vou pegar de volta. Porque normalmente o chargeback acontece com um atraso, né? Então, porque até... Então, aí vem uma linha dizendo assim, menos 5 mil reais, porque a gente identificou que daquilo que eu te paguei, isso aqui não é válido. E ponto final, não tem churumelas. Você pode até recorrer né? Defender o negócio, mas a gente, vez ou outra, conseguiu uma defesa. Porque tem alguns casos. Tem o que a gente chama de chargeback, que é o caso que existe uma não posso dizer, a pessoa reconhece a compra, mas existe um problema ali. Ela, exemplo, eu não viajei, por isso eu cancelei. E eu não concordo com a política de cancelamento. Isso. Aí ela vai lá e diz que não reconhece. Então, na verdade, assim, fui eu, mas eu cancelei porque não viajei, por exemplo. Mas existe a fraude. Né? A fraude é o cara tá usando o cartão clonado, o cara tá usando o cartão de alguém que ele conseguiu pra vender passagem para N pessoas. Pra vender. E aí tinha um business na época de... Aí, cara, o bendito do Facebook, né? Hoje em dia cancela um monte de página facinho. Não sei como tá essa política. Mas na época a gente denunciava páginas pro Facebook, essa página aqui é de falsário. O cara anunciava na passagem com 50% de desconto, por exemplo. E comprava com vocês, recebia... Comprava com a gente, punha o cartão clonado lá que ele comprou na internet. E aí ele te entregava a passagem e você pagava pra ele ali num esquema por fora aí, né? Uhum. E então, cara, isso era bizarro, assim. A gente denunciava a página do Facebook, não consigo fazer nada, você não consegue me provar que essa página é de falsário. Assim, putz. Cara, e quanto isso tomava do seu tempo ali como um cara dentro do negócio, né? Pô, a gente deu uma boa passeada aqui com relação a arrumar os gateways de pagamento e toda né, a antecipação de recebíveis, que foi mais um capítulo da sua história aí de resiliência e construção da Buzon até aqui. Mas o fraude, quanto tomou de você? Porque também o fato de você ter sido um dos primeiros a chegar com essa solução, você tomou água limpa, mas também teve que aprender, né? Sim. Tudo em primeira instância. Estamos falando de uma época da internet ali que é loucura. Fraude hoje, eu acho que é muito difícil alguém declarar que sim, temos um antifraude maravilhoso. Eu acho que é até perigoso se posicionar com isso. Né? Hoje as soluções acho que melhoraram bastante no sentido que usa mais... Antigamente, cara, era só via birô, né? Então... O antifraude ele só consultava dados de birô. Pra ver se o cara existia, o cara crachá. Se o cara tinha alguma pendência em algum canto. Agora, hoje, as soluções de antifraude já usam machine learning, né? Já usam... Comportamento. Já estão mais avançadas nisso, né? Mas a gente... Mas parou seu business consideravelmente? Assim, não, parar não parou não. Mas foi algo que a gente sempre cuidou. Tá? A gente sempre acompanhou os índices pra não ainda acontece em meados de 2022? A gente acompanha até hoje. Qual que é a minha visão sobre fraude? Fraude vai acontecer porque, assim, do mesmo modo que eu tô focado em vender, tem um esperto lá focado em só fazer merda. É o business do cara. E eu acho que esse cara roda até design thinking, sabe? Ele junta um monte de fraudador e fala assim, vamos fazer uma squad pra gente tentar fraudar isso aqui? Eu fico... Bizarro, esses caras são mega inovadores, cara. São que loucura. Inovadores. É porque cara, você nunca sabe que o cara tá... É o famoso oportunidade faz o ladrão, né? É uma frase bem conhecida aí da nossa cultura. Então, como a gente se posiciona em relação a isso, né? Como a gente atua nisso? É aquela história de, cara, primeiro, fraude zero, que só tem fraude zero se você tiver venda zero. Então não tem como, você vai ter que ter fraude. Assim, você vai ter que aceitar fraude. Se você for um cara muito... E aí é engraçado que as empresas de ônibus tinham muito isso, né? De não quero ter fraude de jeito nenhum na minha operação. Aí o cara não vendia na internet. Ele criava vários mecanismos que não permitiam vender. Por exemplo, se quem compra na internet tem que mostrar o cartão de crédito na hora lá no guichê. Eu falei, cara, como assim? Eu lembro disso. Você deve ter passado por isso já. Eu passei por isso, desesperador. Muitas vezes você tá comprando pro filho que tá em uma outra cidade, né?
Mas o cara fazia umas coisas assim que ele não tinha ferramental, assim. É o que vinha na cabeça do cara, assim, né, pra fazer. Ele não Acordei tinha, e vamos bater o cartão, Isso. porque se o cara tiver com o cartão na mão... Então foi coisas que a gente... Aí, beleza, o que eu preciso fazer então pra vencer isso? Eu chegava pra empresa de João e falava, empresa, deixa comigo, eu assumo a fraude isso acontecer na nossa venda. Então você vai ter que tomar uns riscos, assim, e por isso que eu fui... Ao mesmo tempo que você toma um risco desse, você tem que se preocupar com isso, né? Então foi algo que a gente meio que como um selling point mesmo para as empresas. Ó, cara, eu vou vender para vocês na internet, que também teve essa dificuldade, essa barreira grande de entrada nas empresas, né? Hoje a gente tem mais de 270 empresas na base, Brasil todo, e parcerias com empresas, né, em outros países, né, Cone Sul. Mas esse foi um caminho longo que a gente foi percorrendo, vencendo desconfianças, um monte de coisa, né? E aí a gente teve que criar esses argumentos também para as empresas. Já no primeiro ano, então, fraude faz parte da construção. Ali na época, guichê virtual, hoje Buzon. E como que vocês fecham o ano de 2013? Assim? O que você pode me contar? Depois do dia 27 de janeiro a 31... isso é uma coisa legal de conversar com você também, né? Porque vocês têm momentos de vendas de pico, né? O relatório lá de dados de vocês deve ser maluco, perto do Natal, perto do Dia das Mães, perto... Né? Os feriados são importantes. Os feriados importantes. O seu calendário é completamente diferente de qualquer outra startup, né? Mas eu queria que você me desse um balanço assim, como que vocês fecham 2013? Porque o break-even demora um pouquinho, né? Mas eu queria que você falasse, dentro do que você pode falar, tá? Sim. Como é que vocês fecham 2013 diante de negociação com banco, antecipação de recebível, fraude, primeira venda, aprendendo operação, você atendendo e dormindo 3 horas por dia. Não sei como é que você controlou o humor aí, dormindo tão pouco. O humor, tipo, na verdade, isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo com muito tempo, né? E é isso, cara, que conselho número 1 para empreendedor, durma bem sempre, assim. Porque eu acho que muito do... Eu era um cara super impaciente, assim. Era um cara pavio curtaço, assim. E por vários motivos. Porque, cara, você tá 150% no business, tá rodando pra caramba, então você não permite, você não consegue ver indiferença do teu lado, assim. Então você não consegue ver um colaborador que tá fazendo corpo mole. Isso pra você é a morte, assim, né? Você tá numa vibe muito diferente. Até assim, porque a sua cabeça também começa a pensar assim, puta, como é que ele tá fazendo isso? Eu tô dormindo 3 horas pra tentar, né? Então você não começa a ficar irado isso, com tudo. Aí com o tempo, talvez com a maturidade, com a idade também, né? Você começa com alguns outros compromissos, né? Você casou, né? Então você passa a olhar as relações também de uma forma um pouco mais... A Michelle acompanhou essas poucas dormidas. A Michelle acompanhou assim. A gente demorou pra casar, a gente ficou 7 anos namorando, mas eu dei a notícia pra ela que eu ia sair da Embraer com 6 meses de namoro, assim, né? Então ela teve... Caramba! Ela teve um susto. Fortes assim, emoções. Será que eu continuo namorando ou não, né? Legal porque trazer também um pouco a figura do cônjuge, né? Da cônjuge, porque é parte do que acontece. Por exemplo, eu tô nesse momento, Thiago. Cara, hoje eu saí da cama às 2 da manhã, fiquei até às 5, eu não conseguia dormir, o cérebro... Isso é uma coisa que eu aprendi também. Quando o seu cérebro não desliga, ou você faz ele concorrer com alguma coisa, ou você vai ficar na cama rodando. E aí eu saí, voltei, aí eu fui lá, desestressei, deu 5 e pouquinho, eu falei, agora eu consigo dormir. Aí voltei, como eu tinha uma entrevista um pouquinho mais tarde hoje, aí eu acordei. Só que eu tenho uma startupzinha lá que acorda bem cedo, chamado João Pedro. Você já vou para um passo além ali. E aí eu já acordei com uns tapas, com os negócios, e aí, Hulk, vamos nessa, né? Então... a minha esposa ali também está grávida no momento, uma baita parceira. Antes de eu sair, ela falou, pô, cuidado, né? Você pode dirigir mal, você pode... né? Cuidado com como você vai se relacionar com as pessoas, porque você tá saindo de uma situação ali que tá tudo à flor da pele. É legal a gente colocar isso, porque o parceiro, de fato, é parceria quando constrói isso. Então, pô, a Michelle acompanhou. E que baita aposta, hein, Michelle? Tá vendo? Demora, mas chega, hein? Que baita aposta aí de uma baita empresa. E você com a sua carreira sólida. E aqui a Buzon com uma
história sólida também. E ajuda bastante, né? Engenheira também. É o que a gente brinca no setor aeronáutico, né? Você tá rodando com 2 motores, não com um só. Né? Isso aí, tipo, animal. Melhor conclusão de como retratar o que eu tô falando, né? Ela também é engenheira aeronáutica. Ela é engenheira mecânica, mas ela fez ênfase em aeronáutica. Ela é de BH. Então que legal. Ela fez o FMG lá. Quantos aviões tem espalhados pela sua casa? Miniaturas, lógico. Cara, pior que não tem Não muito. tem? Não tem. Eu sempre, quando alguém fala, eu sou engenheiro aeronáutico, eu penso assim, cara, esse cara deve amar avião, assim, a nível de... Não, pior que não. Assim, eu gosto bastante de avião e tal. Pensa em tirar? Eu sou bem impressionado com... Não penso. Não? Não, nunca pensei em tirar nada. Não... Mas eu gosto muito de toda a tecnologia envolvida. Tá por trás daquilo, né? Cara, sendo bem honesto, assim, é que a gente... Santos Dumont ou os irmãos? Quem você acha que foi? Te coloquei numa saia justa? Não, cara, eu realmente não tenho opinião formada, assim, tá bom, sobre isso. Beleza. Eu não vejo problema de cada lado defender o seu, assim, tá né? bom. Acho que... Eu sou Santos Dumont. Porque... eu também, no geral também, assim, por algumas questões de como foi, né? Mas tem muito pouca informação, assim, e outra, daquela época, né? Em 2013, é legal até a gente ter entrado nisso, né? Lógico, o Santos Dumont, o brasileiro sempre puxa, né? Pra nós. Mas é legal que em 2013 devia ter mais quantos Thiagos fazendo naquele exato momento um aplicativo de compra de passagem de rodoviária. Cara, é engraçado isso, porque até 2011, 12 não tinha. Em 2013, ali, quando a gente falou assim, a gente tá sendo... Pioneiros. Tinham 5, 6. Então aí que você começa a descobrir, assim... É legal falar sobre isso, porque, né, a história dos dois ali se deturpa entre os momentos, as situações, quem chegou primeiro e mostrou pro mundo, né? Mas vocês também estavam ali remando e alguns caíram no Vale da Morte. Alguns entraram com super grana, né? Investidos pela própria Rocket. Eu tive o Copycat do meu lado, né? O meu concorrente é esse modelo exato aí da Rocket Internet. Entrando com grana, mega projeto de expandir para vários países e tal. Loucura. E a gente no dinheiro nosso bootstrap. Assim. Cara, eu tô assim, impressionado com a resiliência e a construção de um business, né? Agradeço você ter vindo aqui também para dividir com a gente, porque a gente tá falando de momentos muito duros, assim. Parece sempre muito próximo. Quando eu escuto 2012, 2013, 2014, parece próximo na minha cabeça. Mas a gente tá falando de um mato ali que, cara, não era mais terreno baldio, mas era mato. Não era terreno baldio, mas ainda tinha muito que a gente... Cara, não tinha iPhone, assim. Não tinha aplicativo na época. Na verdade... de aplicativo, né? Não tinha aplicativo. Eu teria que navegar no seu site modelo app, né? Que a gente falava, aquela tecnologia app, que você tinha que ter um site responsivo, né? Isso, que aí carregava bem devagarzinho. Acho que a tecnologia, se não me falha aqui os pensamentos, mas, cara, você tinha que ter um site responsivo e era desesperador navegar naqueles celulares da época ali. A nossa primeira plataforma, nosso primeiro site, né? Era só para desktop. Só para desktop. Não tinha isso. Isso é outro gráfico que você deve ter bem legal se você puxar, né? A virada do desktop com o celular. Hoje é bizarro. Hoje é... 90% celular? 85%. 85%, eu ia falar isso. 85%. Eu não lembro a última vez que eu fiz alguma coisa, eu comprei algo, tipo, lá no meu computador, assim, vou comprar. Cara, é tudo... Mas isso é interessante. Isso também é uma coisa que a gente entendeu ao longo do tempo, que é um comportamento do consumidor. É algo do consumidor que vai fazer sentido a gente ter desktop, mobile web e app, que são personas diferentes. Mas, cara, por que você precisa ter... Eu tive esse questionamento de investidores até. Mas você tem que focar no mobile. Cara, não adianta eu focar no mobile se no meio do expediente o carinha quer comprar a passagem dele e ele não vai pegar o celular e ficar no meio do trabalho comprando com o celular. Ele vai ficar no computador dele fingindo que tá trabalhando tudo direitinho, comprando um desktop ali, entendeu? Não, e vai olhando, né? Então tem, assim, os momentos, assim, o cara que tá comprando no trabalho, ele vai comprar um desktop. O desktop é a tela principal dele, é a tela que ele se sente confortável, que ele não chama atenção da galera. É uma compra rápida, mas o cara não quer chamar atenção muitas vezes. Até pra não gerar também discussão de onde você vai viajar, não vai. Então o cara entra ali, abre, ou na hora... Então, cara, a gente vê o comportamento, assim, de manhãzinha é 90%... eu tô me vendo, me vendo. Né? Porque o cara não tá no trabalho ainda, ele tá no celular.
Cara, eu sou esse cara aí. Eu botava ali no trabalho, cantinho, ia olhando, aí consultava, aí depois eu ia dar uma gugada, deixa eu ver. Taxinha, fazia o carrinho de todos, deixa eu ver quem vai me dar mais vantagem, depois eu comprava com calma. Hoje eu já compro, porque assim, você fideliza com um aplicativo e você já sabe que o cara resolve. Isso. Você fala assim, cara, o que ele tá mandando aqui não tem, né? Todo aquele meu trampo de manhãzinha no trabalho, a Buzon resolve. Mas hoje, por exemplo, o aplicativo, né? A gente tem aplicativo, é super importante pra gente, mas a gente entende que ele é só parte de um todo. Do campo de personas que vocês atuam. Porque o aplicativo é mais para quem realmente viaja com mais frequência. Porque, cara, se você vai comprar uma passagem hoje e outra passagem você nem sabe quando, pensa no Brasil, afegão médio, que o pessoal brinca, né? Tipo, o cara que tá no dia a dia... O cara muitas vezes tem um celular com não muita memória, é verdade, tudo. É verdade. Cara, eu não duvido que o Facebook, o Instagram, põe um monte de coisa lá no aplicativo só para ocupar a memória da galera, para não instalar outros apps. Sendo bem honesto contigo, sim, assim, sabe? Sim. No sentido de o espaço é limitado. Então, aí cresce o mercado de SD card, né? Isso. Então, na verdade, não faz sentido você concorrer com alguns outros apps que a pessoa vai usar no dia a dia. Cara, não faz sentido você concorrer com o ontem WhatsApp, mesmo eu fiz uma limpeza e eu tirei algumas coisas assim que eu até acho que eu vou usar, mas eu falei, na dúvida, tira, qualquer coisa eu baixo de novo. Faz todo sentido também. Então tem isso. Mas então, olha, uma pérola aqui, uma gratuidade desse papo nosso, de você entender também que, cara, não fica apaixonado pelo seu aplicativo, viu? As pessoas nem sempre vão manter eles dentro do celular. Você tem que ter boas jornadas para todas as pessoas. Então você tem essa pessoa que ela te conhece, ela vai instalar e desinstalar. Então você tem essa pessoa também. Mesmo que ela use o login pelo Facebook, que é rapidinho. Entendeu? Então você tem um pouco de tudo, assim, né? Sim. E é bom você tentar se preparar para todas as pessoas possíveis, né? Muito bom. Então, pro cara que compra desktop, que ainda é bom você ter uma boa usabilidade e tudo mais. Agora, vamos avançar nessa história com relação aos momentos atuais. Vocês acabaram de passar por um rebrand, Guichê Virtual se torna Buzon. Inclusive, parabéns, adorei o nome. Se conectou com a minha persona. Lógico, tem uma série de pessoas competentes que trabalharam na construção desse rebrand. Você falou, é quase um ano. Aí chegaram nesse nome maravilhoso. É mais de um ano de projeto. Mais um ano de projeto. Vocês conseguiram o domínio buzon.com.br. Conseguimos, mas também foi algo que foi feito de uma forma estratégica, porque já era um domínio registrado. Lembra que foi para fazer de domínio registrado lá atrás, né? Aí quando a gente foi fazer a parte contratamos a agência de marca e tudo mais para fazer, aí chegamos nesse nome. O nome é só parte do trabalho todo. Sim, branding, sim, né? tem muita coisa por trás disso. E aí chegamos no nome, gostamos do nome, falamos assim, esse nome aqui, ele é mais moderno, é mais fácil de trabalhar, né? Tem mais a cara da internet. Lembra um termo. É um termo interessante. Você falou do busão, né? Mas a ideia estava mais conectada com buzz online, né? Sim. Mas tem essa... Na pronúncia, o fácil, meu cérebro ligou e pronto. Eu nunca mais vou esquecer como acesso porque vocês. o nome correto, assim, seria Buzzon, né? Mas, cara, ninguém fala Buzzon. É busão mesmo, né? Busão, no máximo, busão. Mas é um nome também fácil. Não, cara, sensacional. Na hora que eu comecei a ler o release, eu falei, por que eu não tive essa ideia? Por que ela não foi minha? Eu queria ter dado esse nome. Eu queria hoje fazer um papo com ele dizendo assim, você gostou daquela dica que eu te dei do nome, né? Parabéns pros envolvidos, cara. Ficou muito legal. Foi interessante esse trabalho todo de mudança de marca. Dá um trabalho bizarro. Dá. Eu queria te perguntar assim, você perde muita coisa de SEO, de SM, você tem que se programar, porque você tem que saber que vai dar turbulência. Entendi. A mudança de marca. Então você já tem que entrar pensando no pior, no sentido de, cara, amanhã eu vou vender 50% menos, assim. E se programar para que não seja coragem, 50%. Baita coragem. E que você recupere e faça acontecer rápido, né? Então a gente se programou, fez um trabalho bem feito, por isso que eu falei que demorou mais de 1 ano e meio. Desde o momento que a gente começou a trabalhar a marca até a gente virar a plataforma para o novo nome. A gente fez um trabalho todo interessante lá a gente ficou ao mesmo tempo com Buzzon e Guichê Virtual por um dia funcionando, porque se desse algum pau bizarro, voltava até resolver. Teve bug, mas nada crítico que comprometesse a venda. Parabéns à equipe de tecnologia. Então, conseguimos fazer esse trabalho todo, foi bem legal. Muito bom. Agora, qual é o momento atual
de vocês, né? Nova marca chegando, mostrando para todo mundo que vocês já existem há um bom tempo, né? Sim. Nós existimos que chegamos agora, não, já nós temos uma nova roupa, um novo nome, mas toda essa experiência, essa construção que a gente conversou nesse papo aqui até agora. O que vocês vislumbram? Para onde que vocês vão? O que você está sentindo dentro desse mundo? Claro que eu tinha como uma das perguntas aqui, perguntar se vocês se inspiraram muito no mercado do aéreo. Com toda certeza, que ele evoluiu absurdamente nas jornadas de compra, né, de passagens e etc. Eu sempre via ele mais maduro com relação ao rodoviário. Hoje não dá mais para dizer quem está mais maduro. Sim. Né? Eu já entrei em interfaces que eu falo assim, puto, se o fulaninho lá, argentino, de uma grande, né, vendedora de... pegar essas coisinhas que os brasileiros estão fazendo aqui, a gente ia melhorar algumas jornadas. Mas o que vem por aí? O que tá chegando? Qual é o momento de vocês? E daquelas 40 por dia, quantas são por dia também? Só pra gente ter noção do tamanho do monstro. Então, a gente... Então, começou só puxando um pouco antes, né? A gente passou pela pandemia, que pra gente foi bem crítica, né? Então, fechou praticamente tudo. Diretamente para vocês, né? Afetou na veia, enquanto várias startups, vários setores estavam bombando aí, né? Eu nasci na pandemia, minha empresa. Então, muita coisa realmente tomou corpo na pandemia ou expandiu, né? E-commerce e tudo mais. Mas pra gente específico foi ruim porque o consumidor não queria viajar, fazia sentido, e a empresa de ônibus também não estava podendo rodar, né? Várias fronteiras dos estados foram fechadas, várias restrições. Loucura, né? Total. Então, o que a gente acabou fazendo? Só que a gente não tinha condições de ficar, assim, pra gente era crítico porque, de novo, o negócio do caixa, né? Bendito do caixa. A gente tinha caixa, a gente estava, 2019 a gente estava rodando já positivo, forte, né? Principalmente o segundo semestre foi bem forte, resultado. Estávamos indo numa pegada bem forte. Comecei em 2020, falei, cara, a gente vai dobrar. Em 2020 a gente vai dobrar o tamanho. Aí chega sexta-feira, aí chega 13 de março. Março ali, né? Março começou. Aí, última semana de março, primeira semana de abril, menos 90% de vendas. Assim. Meu Deus. Aí, putz, ferrou, né? Mas antes disso, a gente tinha que se programar. Então, a gente estava escutando as notícias lá de fora, a galera dos fundos estava falando, cara, a galera dos fundos estava assim, louca, assim. Os caras estavam com medo, assim, bizarro. Sequoia, desde Sequoia, que são super gigantes, lá, quando vinham os informes dele, era, cara, catastrófico. Eu demorei um pouco pra digerir. Puta, eu vou ter que fazer alguma coisa nisso aqui. Mas aí, quando a gente foi fazer, a gente falou, não, a gente vai ter que preservar a caixa da empresa. Então, a gente chegou a demitir um pedaço do time, porque a gente não tinha noção do tamanho, quanto tempo que ia demorar a pandemia, o nosso setor ia ser muito afetado mesmo, assim, né? A gente enxugou, assim, falou, cara, quais competências que a gente vai precisar ter na empresa para conseguir passar pelo problema. Aí depois que algo que a gente fez, algumas demissões, a gente entrou no home office, né? Aí ficamos todos no home office. E aí acompanhando como era assim, mas a gente foi muito diligente nesse acompanhamento do setor, o que ainda estava podendo ser vendido, o que a gente ainda conseguia fazer marketing. Então a gente foi a única plataforma que não parou de fazer marketing. A gente fez marketing durante a pandemia. Claro, um marketing muito mais restrito. A gente fez marketing naquilo que a gente via que ainda tinha potencial de venda, dava para vender ainda. E aí a gente foi acompanhando semana a semana, devagarzinho, voltando. E a gente acabou o ano 2020, a gente caiu assim em relação a 2019, acho que 10%. Então, porque a gente foi pro menos 90, foi voltando, aí a gente já voltou lá no final do ano também. Então a gente fez um primeiro trimestre muito forte, foi logo antes da pandemia, e um último trimestre já razoável. Bem longe daquilo que a gente esperava, né? Mas já... Já não era mais dobrar, mas você conseguiu chegar... Mas já tinha breakado novamente, tudo, né? E aí a gente, no fechar dos ovos, foi menos 10%. O setor caiu 50%. Empresas de ônibus e meus concorrentes. Diretamente. A galera da internet também caiu 50%. Caraca. Aí, 2021, a gente ia dobrar. Aí demos a louca de fazer o rebrand. Aí a gente cresceu 75%. A gente realmente ia dobrar, assim. O rebrand foi no último trimestre. Aí o último trimestre foi forte, foi mais forte que os outros, mas
menos forte do que poderia ser se tivesse com a marca antiga ainda. Mas Uhum. porque a gente sabia. Mas fazia né? parte do jogo. Fazia parte do que a gente Escolheu. escolheu. E aí, então, a gente saiu desses 2 anos 50% maior do que a gente entrou. Que animal, Enquanto cara. alguns concorrentes ainda estavam tentando chegar no Indo mesmo no nível. home office, tô brincando. Ainda tentando chegar no mesmo nível de venda Uhum. em 2019. Então, nisso foi bem interessante pra gente. Assim, apesar de tudo, a gente conseguiu ganhar a market share. Legal, animal. Pusemos muita empresa na base, porque lembra que o que eu falei pra você que tinha as desconfianças das empresas. Isso ainda sempre rolava, né? Na verdade, você era o salto para quem sempre negou ir, mesmo como empresa direta, sempre negou ir para a internet. Quando ela se viu Ela na precisava situação, vender, cara. Ela precisava ter receita, assim. aí ela tirou todos os dogmas da cabeça e falou assim, deixa eu ir nesse cara Sim. aqui, porque ele vai me ajudar a me Com sobreviver. A gente a gente entrou na pandemia com 190 empresas, saiu da pandemia com 260 empresas. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Agora parece muito claro, né, eu pensar isso, mas cara, parece que o jogo virou, não é mesmo? Assim, Aconteceu isso. A gente conseguiu mostrar que nós somos parceiros das empresas, né? Sim. Que a gente tá ali para ajudar os caras a vender passagem. E no day one, né? Uma vez que o cara falou pra você que pode, né? Integrou, conectou, pau na máquina, vamos vender, né? Vamos vender. A gente consegue fazer isso. Hoje a gente consegue integrar. Se não for um software super novo, assim, né? Uma coisa que a gente ainda nunca integrou na vida, em 2 dias a gente integra para uma empresa no ar. Animal. Então, isso é Parabéns, cara, pela resiliência também. dentro de tantas essas dificuldades, né? O mundo parece estar retomando agora, sempre em alerta, né? A gente sempre vai andar em ovos, né? Acho que nunca mais a gente vai ter uma sensação de agora vai, né? Sempre agora talvez vai, mas parabéns. A gente espera dobrar, né? A gente tem metas, né? A gente usa os OKRs, né? A gente também usa a metodologia de OKRs para planejamento estratégico, né? Legal. E nosso planejamento estratégico é de dobrar o tamanho, a receita da empresa em 2022 agora, né? Muito bom, cara. Cara, falando de quantos a gente vende por dia, a gente vende aí no ano, nossa meta, 5 milhões de passagens. 5 milhões de passagens. No nosso ecossistema. Que legal, cara. Eu não tinha a mínima ideia de... E lógico, acontecem, tem vários concorrentes, né? Uma das coisas que eu separei aqui, mas ficou tão gostoso o nosso papo e tão transformador e educacional, o empreendedor que ficou até aqui com certeza tirou vários insights, independente do software que você está montando, de qual problema você vai resolver. Aqui a gente tem uma aula de resiliência, construção e agilidade, né? Porque não dá para parar com tudo ligado, tudo funcionando. Agora, eu tinha separado aqui um lance da concorrência, porque começaram a aparecer vários, né? Depois você puxou todo mundo. Mas nem vai ter tempo para falar sobre isso, porque eu quero te perguntar o seguinte: diante de toda essa construção desse momento, se a gente for tirar uma foto da BuzzOne, né, da BuzzOne, quantos colaboradores envolvidos, que tamanho é essa empresa que você contou pra gente aqui, só pra gente sentir o orgulho de tudo que vocês construíram aí entre sócios e colaboradores? Qual o tamanho dela, quem tá envolvido? Cara, a gente tem 70 pessoas, né, no time. A gente tem a gente tem um planejamento já mapeado com gestores de dobrar o tamanho já de colaboradores, né? Eu sempre digo, isso é importante para empreendedor. Número de colaboradores não é KPI. Não é. Tá? CEO que fica postando que tem 120 tantas pessoas na minha empresa, cara, checa lá que provavelmente você tá gordo, porque se você tá né, se você tá vangloriando disso, aí checa lá, porque talvez tenha muita ineficiência. Que tem que crescer é a nuvem, não é, né? Porque sabe assim, vira meta da empresa. Não, cara, isso é consequência da estruturação que você está fazendo, né? Sim. Então você ter 150 pessoas na empresa é super legal. Mas tem que ter trabalho para 150 pessoas na empresa. E bem distribuído. Tem que fazer bem feito, né? Então, a gente já teve mais do que 70 pessoas, mas chegou um momento que aí foi uma decisão minha mesmo. Trabalhar mais enxuto. Eu falei, não, cara, a gente tava... Sabe aquele negócio de ter gestor de não sei o quê? Eu falei, cara, uma empresa de 100 pessoas, a gente chegou a ter umas quase 100 pessoas, 90 por. Aí tinha gestor, não sei o quê, aí tinha um time embaixo de 2 pessoas. Eu falei, acho que não tá fazendo sentido, acho que tem muito cacique e pouco índio. Hoje nós temos uma equipe de gestão, isso é um ponto importante também, sempre
quanto antes você conseguir montar uma boa equipe de gestão é super importante, né? Legal. Isso a gente conseguiu, temos uma equipe hoje como nunca tivemos na empresa, né? De gestores realmente competências, né? Que nas áreas que eles atuam, né? E feito um processo seletivo super rigoroso de contratação, tudo. Então hoje a gente tem uma equipe de gestores muito boa, mas tem, assim, eu ainda questiono vaga a vaga por que o gestor está me pedindo a vaga, né? Então eu ainda participo desse processo porque eu preciso saber. Eu falei, cara, eu gosto de saber os racionais das E coisas. despesa é igual unha, né? Tem que cortar sempre. Então, eu acho importante saber os racionais. Eu acho importante o gestor saber explicar por que ele tá, qual que é o plano dele, assim, né? Porque senão vira de novo KPI. Uhum. E também vira um jogo de poder, né? Você tem. Aí começa aquilo do gestor, que tem muita gente embaixo dele, e começa a ter mais poder na empresa. Então começa a ter umas outras variáveis, assim, que você não precisa. Você não né? precisa. E vocês estão captando algum cheque, algum fundo? Cara, então a gente é saudável, a gente é um business saudável, então a gente não, assim... Não está aberto ainda. A gente não tá nessa de... Eu já falei, no passado já me fizeram essa pergunta e a resposta foi, não, estamos captando, assim. Não, eu não tô investindo tempo meu para pegar cheque de algum fundo. Nisso, assim, né? É claro que a gente conversa com o mercado, mas meu foco é muito em fazer o business crescer, expandir, construir aquilo que a gente entende que faz sentido pra gente, né? E aí essas conversas, elas acontecem. Então, as conversas com os investidores, elas acontecem com alguma frequência, assim. Mas eu não estou concentrando a sua energia para isso acontecer. Agora, deixa eu te perguntar. Qualquer cidade para qualquer cidade, dentro do aplicativo, do sistema de vocês, eu viajo. Como que está hoje distribuído? Quem ficou animadão e agora vai entrar num busão, vai lá na Buson, né, fazer a compra de passagem. Qual é o caminho? Tão simples quanto acessar buson.com.br? Isso. Acessa a plataforma, acessa o aplicativo. Mais de 70 mil rotas no Brasil todo. 70 mil rotas. Com mais de 270 empresas. Então tem... E aí hoje a gente já consegue trazer para o mercado não só a garantia de comprar com antecedência sem precisar ir na rodoviária, né? Mas hoje a gente já conversa com as empresas, já temos acordos com as empresas para conseguir trazer preço mais baixo para compra na internet também. Legal. Você compara ali com a rodoviária, né? Vários acordos nossos para garantir pelo menos poltronas mais baratas nos ônibus. Perfeito. Estamos resolvendo, já avançamos em muito com essa questão da troca do voucher. Então hoje a gente também entrou nessa seara de ter sistemas também para as empresas de ônibus. Então a gente também é um business que a gente tem hoje bem forte, que a gente investe bastante recursos ali, para trazer os sistemas que vão permitir também que conversem com vocês. E aí, então, essa parte de o que você tem de experiência no aéreo, né? De você comprar na internet e fazer o check-in, tudo com o celular, hoje a gente já tem no rodoviário. Legal. Então, você já pode comprar. Claro que isso vai depender da adesão dos parceiros, mas hoje, tipo, 70% dos nossos parceiros já são adeptos ao que a gente chama de embarque rápido, embarque fácil. Perfeito. Né? Que aí você já recebe o teu bilhete de embarque no celular, no e-mail, e com aquilo você consegue fazer o check-in direto no ônibus. Animal. Você não precisa passar mais na fila do guichê. Sensacional, cara. Agora, depois eu vou te convidar para a gente bater mais um papo. Há um tempo atrás, dentro do setor de aviação, eu ficava pensando naquelas cadeiras mortas, né, que eles chamam, quando você está muito próximo de viajar e não vendeu as cadeiras, as poltronas. Sim. Na aviação acontece muito isso e aí eles acabam dando como benefício para os funcionários, tal. Você pode embarcar para Miami de repente porque sobrou uma cadeira ali, você entra e vai. No mundo do rodoviário deve acontecer muito isso, né? Que de repente não vendeu o suficiente e o ônibus vai bater lata, que a gente fala, né? E existe business para isso? Vocês estão de olho nessas poltronas que foram perdidas porque não venderam a tempo? Então, a questão é que a maior parte das poltronas é vendida muito em cima da hora ainda. Ah, entendi. Então, assim, ainda é um business muito de vou agora. Eu trato viagem de ônibus mais como mobilidade do que como turismo e viagem. Ah, entendi. Tá. Não é exatamente como você tá pegando um Uber,
mas não exatamente como você está comprando um pacote de viagem. Vou pra Bonito. São coisas diferentes, né? Uhum. Então, é muito uma questão de necessidade a viagem. De necessidade. É claro, tem todos os tipos de viagem, mas muito daquilo que a gente faz é isso. Eu preciso viajar. Uhum. A gente tá lá resolvendo essa dor. Então, ainda tem um bom percentual que é comprado ali no último dia, com 2 dias de antecedência. Entendi, não tem muito como espaço para esse... É claro que a internet permite com que você faça um pouco de yield management. Então, hoje, as próprias empresas de ônibus, as mais estruturadas, elas têm uma precificação diferente para quem compra com antecedência. E a gente consegue também trazer isso para a plataforma. A aviação pratica isso há muitos anos. Né? O rodoviário está bem menos tempo, porque tinha muito mais entraves. Tá? Tudo isso que a gente fala. E o setor rodoviário acabou que ele ficou também com... O pessoal curte muito mais o aéreo do que o rodoviário, no sentido de... Talvez de jornada, de glamour, de jornada. Mas é porque o rodoviário tinha travas regulatórias bizarras, assim. Tipo, no negócio de preço de passagem, o cara não podia fazer desconto. Porque senão ele estava infringindo o negócio da norma do estado dele, por exemplo, ou da NTT. Entendi. Então tinha esse tipo de questões, né? Então hoje isso já caiu, então... Já é possível fazer desconto, já é possível fazer um preço variável com tudo isso. Você comentou da passagem, né? Que precisar tinha que ir lá no guichê para imprimir a passagem. Cara, aquela passagem que você recebia, ela era um documento fiscal. Ela era uma nota fiscal. Então, só existia recolhimento de imposto via impressão da passagem. Entendeu? Então... Por que mudou? E aí o aéreo não mais. Por quê? Porque o aéreo já tinha conseguido se livrar disso. Até porque o aéreo não tem ICMS, tem uns benefícios aí. Mas aí ele só conseguiu se livrar disso quando virou tudo digital. Que aí o fato gerador do imposto separou da operação, do fato da impressão do bichinho. Ele estava ligado ainda, o cara escreveu. Estava ligado, aquilo é como se você tivesse uma nota fiscal de venda. A passagem era uma nota fiscal de venda. Então, você precisa levar um comprovante para uma empresa de nota fiscal. Você levava a passagem, porque aquilo era uma nota fiscal. Sim. Então, hoje já não é mais. Aquilo que você recebe é um comprovante de embarque. A nota fiscal você nem... Já rolou por trás, que é o aéreo, entendeu? Mas precisou de tudo isso acontecer para que tivéssemos a passagem no celular, entendeu? E ainda tem bastante coisa, né? Eu vi recentemente algumas notícias de outras startups que estão aí construindo e discutindo com esse setor, né? Sim, mas ainda muito longe do que já evoluiu o aéreo, né? E outros setores. Assim como acho que tudo que é disruptivo, né? A gente tocou aqui em uma década de vocês e muito vai se construir. Agora... primeiro eu já quero deixar aqui com um gostinho de quero mais, que eu vou te convidar outras vezes pra gente trocar uma ideia, principalmente sobre mobilidade e construção, né, na mesa do EmpreendaCast. Eu queria que você trouxesse um limão seu e fechasse com algumas dicas pra minha mochila, pra gente encerrar esse papo aqui com todos esses aprendizados que a gente teve hoje aqui com você, Thiago. Cara, limão, assim... Acho que eu não tenho um específico, assim, mas eu tenho alguns limões. Você contou assim, alguns aqui também. Então, limão de, precisar demitir gente antes da pandemia, foi uma decisão super difícil. E aconteceu, né? Chegamos a desligar pessoas boas, né? Outro limão que já aconteceu, por exemplo, lá atrás, quando eu rompi parceria com um agregador que tinha perdido 90% de vendas de um dia para o outro. Então, já tivemos uns limões bem pesados para descascar. Esse aí, acho que na verdade foi o mais crítico da empresa, foi quando a gente perdeu a parceria lá, aí teve que começar do zero a parceria com as empresas. A gente não tinha parceria direta com as empresas de ônibus no passado. Você intermediava. Passado bem remoto, em 2016. E existia um intermediário, aí eu me conectava no intermediário, e aí eu tinha o inventário desse intermediário. Né? Ele que conversava com as empresas de ônibus. E aí hoje perdemos essa conexão. E hoje virou até um business porque você vende esse software. Hoje eu faço isso. Né? Hoje eu faço eu tenho isso. Porque a gente acabou construindo essas integrações com todas as empresas. Hoje a gente é o que a gente chama de GDS, esse agregador, é o que tem mais empresas. Né? A gente está bem longe do segundo colocado em quantidade de empresas conectadas direto. Né? A gente conecta com dezenas de softwares. Mas foi um desafio gigante, um limão
bem azedo, né? Porque tem coisas até hoje que influenciam a empresa, né? Até coisas que acontecem na empresa, por exemplo, isso acontece, tá? De gente que não acredita no projeto, e as pessoas são... É que o negócio, né? Você difundir algo positivo dá um trabalho, mas alguma coisa negativa, ela espalha de uma forma notícia bizarra. Ruim corre muito. Então, né? a pessoa que sai da empresa, que queima o filme, aí você vê 1, 2, 3, 5 saindo da empresa, aí você vai ver esse efeito manada, né? Isso acontece, isso é pesado, isso é complicado. Mas acho que são esses tipos de... Muito bem. E o que eu ponho na minha mochila aí de dica? Cara... Pode ser livro que te ajudou, uma série que você assistiu, qualquer coisa. Me diz aí o que eu ponho na mochila que eu levo sua. Eu gosto bastante de ler livros sobre empreendedorismo, sobre coisas, então acho que isso acho que talvez isso seja comum, né? Tipo o Zero to One lá do Peter Thiel, o do Horowitz também lá do Hard Things. Mas acho que esse é meio que blasé, assim. Cara, o que eu gosto mesmo de ver, e o que eu aprendo pra caramba, por exemplo, um livro sobre a história do Barão de Mauá. Não sei se você já viu. Barão de Mauá. Cara, leia sobre o Barão de Mauá, você vai ver o que é. Você fez Empretec? Ou não? Não fiz. A Empretec, a primeira aula é entender o Barão de Mauá. Cara, é bizarro. O cara que fez todo tipo de business, milhões... Praticamente o ornitorrinco do empreendedorismo. Com certeza. Não, era uma época muito bizarra, Brasil muito bizarro. O cara foi foda. Barão de Mauá. Legal. Legal você ter trazido isso, que fazia tempo. Eu fiz Empretec do Sebrae, um curso muito antigo, que se continua muito atual e separa as crianças dos adultos no sentido de ali você tem que ir pra cima e o Barão de Mauá é parte do que a gente usa como estudo. Eu gosto de história, né? Então, pra mim, ler um livro de história é interessante e você aprende muito, né? Animal. Tipo, um autor de livros de história que eu curto é o Jorge Caldeira, que é o cara que fez o Mauá, o empresário do Império. Ele fez também um livro do Brasil, As Riquezas do Brasil, que vai contar toda a história econômica do Brasil. Legal. A gente acha que o Brasil sempre foi um paísinho pobre, nada, não, o Brasil era bem rico. Bem rico. Bem atrás, assim, é bem interessante. Animal. Assim. Cara, obrigado, fazia tempo que eu não pegava algo, a minha mochila vai assustar ali com relação... Esses são livros bem diferentes. Bem diferentes, muito bom. E por último, cara, como é que a galera te acessa? Quais são os caminhos, né? Da Buzon a gente já sabe aí super fácil, que é comprar passagem, que é de um ponto a outro, né? Com certeza eles te ajudam aí na sua jornada, mas legal você saber aqui o que está por trás da construção dessa empresa, né? Uma década aí já. Vai completar uma década da primeira venda, né? Que aconteceu. Década de empresas já completaram. Eles estavam remando aí com toda a construção. Como que a galera te acessa? Então, aí que tá. Eu sou muito desconectado. Cara. Nem no LinkedIn lá, mesmo que... LinkedIn, Thiago Carvalho, né? Da Buzon. Acho que talvez o LinkedIn é o canal que eu mais acompanho. Beleza. Mas eu não sou muito ativo, assim, né? Tá bom. Instagram, essas coisas eu praticamente não acompanho. Então... Mas tem... feliz em ter documentado um pedaço da sua história aqui. O que você achou de gravar esse EmpreendaCast? Legal. Interessante. Tem várias coisas que você vai lembrando, né? Dá um orgulho 10 anos de história, não? assim, algumas coisas vão ficando pra trás, você acaba nem lembrando mais, né? Sim. Mas é bem interessante. Eu vou te chamar de novo pra gente falar um pouco sobre avião, sobre ITA. Teve vários assuntos aqui que eu deixei em aberto, porque eu queria de fato te convidar de novo. E obrigado pela construção dentro dessa internet brasileira, desse cenário brasileiro de empreendedorismo, empregando gente, construindo um software, né? E acho que as dicas aqui foram muito valiosas com relação ao que construir, como construir. Mas eu gostei muito do modelo que a gente fez de parar e discutir como foi a antecipação de recebíveis na sua história, a fraude. Eu acho que a gente conseguiu retratar bem aqui um pouco do sangue, suor e lágrimas, né? Eu acho que essa é a vida do empreendedor, cara. A galera que vem com histórias bonitas, assim, não sei, isso me parece muito marketing e pouco empreendimento. Empreender é resolver problema. É resolver problema dos outros internos, assim, é isso não aí. tem jeito. Muito bem.
Espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Saiba que se você estiver nas plataformas aí, a gente tá no YouTube, você vai conseguir conhecer aí o rosto do Thiago, acompanhar todos os links aqui na descrição. Comenta qual parte aqui te serviu dentro da sua jornada. E se você tá aí escutando a gente na academia, andando de carro, ou qualquer momento que a gente conseguiu entrar aí no seu ouvido, que tenha te inspirado o suficiente. Eu vejo você no próximo episódio trazendo mais um maluco, trazendo mais uma maluca aqui pra gente contar toda essa teoria de fato na prática. Eu fico aqui. Pode dar um tchau pra galera naquela câmera. Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau!